Agora, assunto importante dessa semana, a continuação do julgamento do Núcleo 1 da trama golpista pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento que acontece amanhã acontece praticamente a semana toda. Temos sessão de julgamento marcada para terça, quarta, quinta e sexta-feira. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, na última sexta, acabou pedindo mais um dia de julgamento, cancelou o dia de plenário da Casa, do Supremo Tribunal Federal, da Corte, e aumentou mais um dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para encerrar de vez o julgamento do Núcleo 1 da suposta trama do golpe. E o que é que já aconteceu? Na semana passada, a gente teve o relatório do relator, ministro Alexandre de Moraes, que leu ali tudo o que aconteceu, leu e explicou o que ele ouviu, né? Houve aquelas oitivas, a última vez que o Jair Bolsonaro e os outros réus estiveram ali frente a frente com Alexandre de Moraes, então Moraes acabou lendo tudo o que aconteceu nesse dia. Depois veio a acusação da Procuradoria-Geral da República pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, que foi muito duro, foi muito incisivo sobre a figura de Jair Bolsonaro. Ele não foi duro com os demais réus, mas muito duro com a figura central de Jair Bolsonaro enquanto mandante, o cabeça de toda essa trama do golpe. Ele disse, inclusive, que essa fala, esse argumento de que não há provas de um golpe, de que criar golpe não é crime, isso não vale, tendo vista que tudo foi concretizado no dia 8 de janeiro. Depois veio as defesas, primeiramente, do tenente-coronel Mauro Cid, tenente-coronel que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E por que a defesa dele foi ouvida primeiro? Porque ele é o delator e aí, pelo rito do judiciário, ele é o que é ouvido primeiro, tanto na oitiva quanto pela defesa dele mesmo. Depois a gente teve a defesa de Alexandre Ramagem, que é por ordem alfabética, então pela letra A. Alexandre Ramagem, que é atualmente o deputado federal, ficou isento de duas condenações aí de dois crimes específicos por conta do foro privilegiado, por conta de ser parlamentar. A gente continuou aqui com as defesas no dia 1. Já no dia 2, a defesa foi aberta com o general Augusto Heleno, o advogado dele, Matheus Milanes, que bateu bastante no Alexandre de Moraes, no ministro Alexandre de Moraes, inclusive dizendo que Alexandre de Moraes, ele era o juiz, ele era um queridor e também era o personagem principal da trama golpista, lembrando que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e a acusação da PGR, houve ali aquele plano punhal verde e amarelo, onde Alexandre de Moraes seria assassinado juntamente com o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, Matheus Milanes, que é o advogado de Augusto Heleno, do general Augusto Heleno, deixou claro a inconformidade dele sobre esse julgamento pela relatoria e de ser julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em seguida veio a defesa de Jair Bolsonaro, o doutor César Bittencourt, jogou as cartas todas dele na mesa sobre Mauro Cid, sobre a delação de Mauro Cid, disse que Mauro Cid mudou de ideia diversas vezes, que ele prestou diversos, e de fato ele prestou diversos depoimentos à Polícia Federal. Por conta de tantas divergências nos seus discursos, nos seus depoimentos, o próprio Mauro Cid foi convocado pelo ministro Alexandre de Moraes, à época, a prestar um depoimento lá no Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, muito se questionava se a delação premiada de Mauro Cid iria continuar valendo, pois continuou valendo, e é esse o argumento do César Bittencourt, da defesa de Jair Bolsonaro, de que não dá para culpar Bolsonaro e outros 7 réus por conta apenas da delação premiada de uma pessoa que mudou de posição 7 vezes. Depois tivemos as outras defesas. Agora vamos para o terceiro dia de julgamento, que acontece nessa terça-feira. Teremos os votos. Abre-se então o momento de votos, que começa pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Esse voto pode durar a manhã inteira. Na terça-feira, a gente tem um julgamento que vai o dia todo. Então, o julgamento começa 9 da manhã até meio-dia, tem ali o intervalo do almoço, a retomada às 2 da tarde e vai até às 19 horas.
O voto do ministro Alexandre de Moraes, a previsão é que tome toda a sessão da manhã, de 9 ao meio-dia. Depois seguimos na sequência dos votos, o ministro Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da turma, o ministro Zanin. Mas aqui, no ministro Luiz Fux, existe uma grande expectativa no voto dele para algum tipo de divergência, talvez não no mérito da causa, mas na divergência de uma possível dosimetria da pena. Luiz Fux já havia se manifestado anteriormente, principalmente à época das oitivas dos réus da trama golpista, em que ele deixou claro que achava absurda a pena que foi determinada para Débora do Batom, 14 anos de prisão para Débora do Batom, que é aquela cabeleireira que veio do interior de São Paulo e acabou escrevendo Perdeu Mané na Estátua da Justiça, que fica ali à frente do Supremo Tribunal Federal. Perdeu Mané, para quem não lembra, é uma frase que foi dita em Nova York pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, Luiz Fux, inconformado aí com essa dosimetria da Débora do Batom, acabou dizendo que esse assunto acabaria sendo retomado agora no julgamento de Jair Bolsonaro. Existe essa expectativa. O julgamento pode se encerrar com a maioria quando chegar no voto da ministra Carmen Lúcia, que deve sim seguir o voto de forma completa aí com o relator, íntegra e completa com o relator, ministro Alexandre de Moraes. Se houver a divergência de 2 ou mais ministros, abre-se a possibilidade para maiores recursos da defesa de Jair Bolsonaro e dos outros réus, para que eles consigam mais tempo antes da determinação da pena ou da prisão. Se 2 ou mais ministros acabarem divergindo em algum ponto do julgamento, abre-se espaço para os embargos infringentes, onde a defesa tem mais espaço para pedir, por exemplo, uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. No dia 6, a gente tem a pena, né? Então, no dia sexto dia de julgamento, temos a dosimetria da pena, que é um momento que deve haver bastante discussão e divergência entre os ministros para chegar num consenso da dosimetria, e aí deixando bem claro que, eu já falei isso aqui antes no contexto, a partir do momento que for decretada a pena pelo STF, bateu o martelo, Jair Bolsonaro e os outros 7 réus não seguem presos imediatamente. Vai haver aí então esse espaço para a defesa, para um recurso, que são os embargos, e talvez, quem sabe, os embargos infringentes, onde a defesa ganhe mais tempo e maior disponibilidade de argumentação com o Supremo Tribunal Federal, que é quem responde pelos embargos, tanto de declaração quanto os embargos infringentes. Então é isso, temos muita expectativa para esse julgamento que acontece durante toda essa semana. E depois a gente volta aqui para contar direitinho os horários para vocês, mas terça, quarta, quinta e sexta-feira, de olhos voltados para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu volto para cá